lembrando que o Flávio Bolsonaro, ele meio que... A sensação que eu tenho, vendo a mídia e como as coisas aconteceram, se desenrolaram na época, a sensação que eu tive é que o Bolsonaro ele chegou na presidência, logo ele teve que pegar toda a máquina de governo e transformar em algo que defendesse o Flávio de uma eventual prisão. Então parece que assim, parte dos problemas que Bolsonaro pegou para si mesmo teriam a ver com uma tentativa de livrar o Flávio Bolsonaro de uma prisão. Sem dúvida, mas o Flávio Bolsonaro era o risco mais imediato. O Bolsonaro estava se protegendo. Tá. O Fabrício Queiroz, que era o assessor que operava o esquema segundo a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, que o Flávio fica dizendo que não houve, é uma coisa maluca, o MP denunciou. O Flávio, o Fabrício Queiroz, outros funcionários fantasmas ali naquela época. O Fabrício Queiroz, que era o operador de acordo com a denúncia, ele é um amigo de 35 anos do Jair Bolsonaro. Foi o Jair Bolsonaro que colocou ele lá, era o amigo dele. A filha do Fabrício Queiroz, ela era registrada, porque essa seria a maneira correta de dizer, no gabinete do Jair Bolsonaro em Brasília, enquanto estava dando aula como personal trainer, inclusive de algumas celebridades. O Eduardo e o Flávio, eles tiveram o nome registrado como assessores ali do gabinete da liderança, na época acho que era o PTB, né, do Roberto Jefferson, quando eles eram universitários, eles estavam fazendo faculdade de Direito no Rio de Janeiro e tinham um cargo em Brasília. Depois que isso foi descoberto, inclusive a reportagem foi a BBC na época, logo depois ali na virada ali da eleição de 2018, aí foi perguntar para o Eduardo, não lembro e tal. E aí você tinha um registro na Câmara e você tinha até o parecer da Câmara dizendo que aqueles cargos tinham que ser ocupados presencialmente, em loco, lá em Brasília. Então, assim, o histórico desse mecanismo, que é muito usado por parlamentares, está presente, foi desnudado por investigadores, profissionais, etc. E quando isso apareceu, aconteceu de surgir a lista do COAF, né, que é o Conselho, o Centro... agora que eu estou meio insônio hoje, eu vou esquecer a sigla, né? O Centro O COAF cuida de questões de grana, né? Que detecta a movimentação bancária atípica, né? Ele recebe as informações das instituições financeiras, aí faz uma lista, como fez naquela ocasião, saíram um monte de assessores de 27 deputados estaduais da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, precisa ser investigado de cima a baixo. A gente está falando isso aqui hoje, né? Parênteses, são muitos parênteses, mas é que esse é importante, é para dar a dimensão, porque eu sou carioca, eu sou do Rio de Janeiro, você também, né? E olha só, o nosso estado, e o Rodrigo que aliás é estado. Cara? Não, então, o Rodrigo Bacelar, ele foi preso, porque teria vazado informações, até eventualmente orientado destruição de prova ou fuga lá do TH Joias, que era um deputado estadual que estava assessorando o Comando Vermelho, uma facção criminosa lá na ALERJ. E aí foi para a própria Assembleia Legislativa decidir se validaria ou não a prisão. E, obviamente, quando isso acontece, os políticos acabam se blindando. Então, eles derrubaram a prisão. E aí, o Alexandre de Moraes, hoje, ele deixou sair da prisão, mas sob medidas cautelares. Então, meteu lá a tornozeleira eletrônica. O Rodrigo Bacelar é o presidente, era pelo menos até outro dia, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, presidente da ALERJ. Que é, assim, a Assembleia Legislativa, para quem não está familiarizado com a política, né? Você tem a Câmara dos Vereadores, os vereadores aprovam os projetos da Prefeitura. Você tem a Assembleia Legislativa Estadual, são os deputados estaduais que aprovam ou recusam, né, os projetos, ou apresentam seus projetos e tal, do governo do Estado. E você tem as duas casas legislativas federais, a Câmara dos Deputados e o Senado, para aprovar projetos, leis, etc., ali em toda aquela tramitação que envolve o governo federal. Então, ele era o presidente da ALERJ e foi preso, agora solto sob medidas cautelares. Ele só pode sair de segunda a sexta de casa de dia, tem que ir dormir em casa, e no fim de semana e feriado tem que ficar em casa. Então, o Moraes, ele impôs isso aí. E só para lembrar, né, já teve
Sérgio Cabral, que foi presidente da Alerj, preso. Já teve Jorge Pisciani, que foi presidente da Alerj, preso. Já teve Paulo Melo, que foi presidente da Alerj, preso. Agora você tem outro parcelar. Esse é o Rio de Janeiro, esse é o Brasil, né? Pra você ver. Mas aí a gente estava onde quando eu fui fazer esse parênteses? Aí esse que é o problema. O problema é voltar. Bom, mas a gente estava falando que os Bolsonaro tinham um problema na Alerj. Não, então, aí você estava perguntando a candidatura do Flávio. Então, ele era no gabinete dele, né, que tinha os funcionários fantasmas, de acordo com o Ministério Público. Depois ele conseguiu que as quebras de sigilo fossem derrubadas, alegando que houve ilegalidade na quebra e tal. Assim, as informações que foram reveladas, elas mostraram, elas confirmaram aquilo que o Ministério Público estava dizendo. Mas, não podia fazer dessa maneira, não podia derrubar e tal. E aí, no final das contas, né, para resgatar a parte da história, o Gilmar Mendes ainda proibiu reabrir a investigação de rachadinha. Então, quer dizer, essas pessoas não se dizem antissistema, né? Mas não são. Mas aí, voltando para a questão da direita, contra o Lula, etc. O Flávio, então, ele tem um grande telhado de vidro, ele já teve desgaste com toda essa história, ele nunca foi um cara que ficou apresentando grandes projetos para o país. Quais são as ideias do Flávio Bolsonaro na economia, né? Em diversas áreas aí das discussões públicas, realmente para resolver problemas concretos do país? Ele é o filho, né? O Major Olímpio, senador que morreu, que foi aliado e depois denunciou a rachadinha, etc. Ele chamava esse pessoal de príncipe herdeiro, né? Eu não tenho medo de príncipe herdeiro, né? Porque o Flávio Bolsonaro foi para cima do Major quando o Major assinou o requerimento de criação da CPI da Lava Toga. E aí ele falou, se for, tem a entrevista dele para mim, dizendo, vem falar palavrão, ele fala os impropérios, aí ele explica, impropérios são palavrão e tal. Quer falar comigo que nem bandido, vai ter a resposta devida. E falta muito isso na política, viu? Gente com fibra, né? Quando o sujeito de rabo preso está lá fazendo uma pressão para que não avance algo que é justo, que a sociedade muitas vezes demanda, a fiscalização de uma autoridade muito poderosa, que tem condutas suspeitas, etc. O cara vai lá e fala assim, não vou tirar minha assinatura, não. E foi isso que ele fez. Não só ele, a Selma Arruda, que era senadora, e a Soraya Tronic, que ainda está aí, pode se discordar de um monte de posições que essas pessoas tenham, mas naquele momento elas tiveram fibra. Porque o Flávio Bolsonaro fez pressão telefonemas, perguntando, vocês querem me né? A Selma Arruda relatou, inclusive, essa frase também, deu entrevista para mim naquela época, não só para mim, também para outras pessoas. E o Jair Bolsonaro pegou o telefone do Flávio, de acordo com o relato do Major Olímpio, também fez pressão nele, e aí a relação se desgastou porque eles não retiraram. Mas aí eles foram em aliados ali do Centrão, foi o Eumano Ferrer, que era um vice-líder do governo Bolsonaro, que tinha botado a assinatura, tirou, fez tomar lá da cá, aí libera a emenda, aquela coisa toda da velha política que eles diziam que não iam fazer. Então, assim, voltando à tua pergunta, o governo Bolsonaro acabou se curvando ao sistema em razão do escândalo do Flávio? Sim, sem sombra de dúvida. E o Brasil vive as consequências disso até hoje. Mas você acha que eles curvariam ao sistema por alguma outra razão também? Ou isso foi o calcanhar de Aquiles para valer, a única coisa capaz? Isso se a gente levar em consideração que realmente havia ali uma vontade de fazer algo diferente, como se dizia, né? O Bolsonaro, ele se colocava como um cara antissistema, de fora da política, e a gente sabe, 30 anos de deputado, toda aquela história. Mas a gente sabendo que ele teve dois grandes problemas maiores, assim, durante a gestão dele, que foi Flávio Bolsonaro e pandemia, né? Flávio Bolsonaro talvez tenha sido o que o fez se entregar mais rapidamente para o Centrão. Exato. Você acha que essa entrega rolaria de qualquer forma? Olha, teve outros sinais, sim, no governo dele, de que, embora a retórica, na hora que está falando para claque, para manifestante, seja uma retórica agressiva, hostil, na hora da atitude, essa coragem falta.
Então, ele dizia que não era um cara do Centrão, você tem os vídeos dele na campanha, dizendo que não ia fazer isso. O Eduardo Bolsonaro, num comitê, eu que resgatei a imagem na época do PSL, que era o partido pelo qual eles fizeram campanha, dizendo: quero olhar na cara aqui de um de vocês e tal, para ninguém se deixar seduzir por discurso, para ver depois quem é que vai se deixar seduzir por discurso do Centrão, quem é que vai ficar do lado do Bolsonaro e tal. O general Augusto Heleno gritando, né? Se gritar pega Centrão, substituindo a palavra ladrão, né? De um samba clássico, eu sou carioca, voz de samba, né? Reunião de Bacana, que foi sucesso na voz de Bezerra da Silva. Então eles davam todos esses discursos, mas chegaram lá e nomearam um monte de políticos do Centrão, velhos caciques do Centrão, para comandar estatais. Você tem até a estatal do Centrão, que é a Codevasf. Os líderes do governo no Congresso eram do Centrão, era Ricardo Barros, Fábio Faria, vários outros ali, o Fernando Coelhos, né, Fernando Bezerra Coelho, né, se eu não me engano, uma turma do MDB, outros ali daqueles outros partidos mais tradicionais do Centrão, como o PP, do próprio Arthur Lira, que virou um grande aliado, que era presidente da Câmara. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.